E aí, galera? Bom, vamos começar aqui com essa bela imagem, né? Que, como vocês sabem, a Carla Zambelli ontem saiu perseguindo o rapaz que indagou ela. Houve toda uma discussão sobre, sabe, os militantes de cada partido, de cada candidato. E aí a Zambelli sentiu-se no direito de puxar uma arma pro cara, velho. Saiu correndo atrás dele, né? Se é pra legítima defesa, por que ela saiu correndo atrás do cara? Bom, aí tá aqui essa imagem, que é bem ilustrativa para a galera tentar entender um pouco do que eu quero dizer aqui. Bolsonaro, ele pôs armas na mão de gente doente. O Roberto Jefferson não é um cara que está nas suas sanidades mentais saudáveis no momento. Ele não tá, ele é um maluco. A Carla Zambelli é outra também. E só que essas duas pessoas malucas que nunca deveriam passar num teste psicotécnico para, acho que nem para dirigir serve essas desgraças. Andam armadas por aí e sentem-se no direito de até usar antes das eleições, que é uma coisa proibida até para quem tem porte. Não pode usar arma de fogo 24 horas antes das eleições. E a gente sabe por quê, né? Porque tá aí o crime passional por causa de candidato. E sobre outra coisa sobre crimes passionais e armamento, é que eu acho que você já discutiu se você, claro, tem um posicionamento contra o armamento, armar a população, você já chegou a um ponto de discutir com alguém que falou assim: "Ah, se fosse tua filha, sua mãe". Então, se fosse minha filha ou minha mãe, isso seria um crime passional. E a gente não quer levar para esse lado, sabe? E em contrapartida, o que realmente reduz criminalidade? A gente sabe o que é, né? Educação, cara. Educação muda. Muda. Só um minuto. Educação muda, querendo ou não. Aí eu pergunto pra vocês: quantas universidades e quantas escolas técnicas o Bolsonaro fez? Quantas? Você pode lembrar dele de vídeos de passeata, né, de moto, lancha e tal. Mas que ele trabalhou não. Mas quantas escolas ele fez? Ninguém lembra, né? Quantos ministros da educação o Bolsonaro teve? E quais foram os grandes feitos desses ministros? Se vocês souberem aí, porque eu tenho aqui quatro ministros de Bolsonaro, cinco ministros. O primeiro foi o Ricardo Vélez, depois foi o Abraham Van Traub, o Carlos Decotelli, que ficou acho que nem uma semana no cargo porque o currículo dele estava adulterado. Enfim, eu vou fazer um breve aparato aqui de alguns ministros do Bolsonaro, porque vocês conhecem, né? Esse primeiro aqui, ou esse segundo aqui, na verdade, o Abraham Van Traub, é o cara que fugiu do Brasil com um avião da FAB, que o Bolsonaro emprestou a ele, porque teve aquela fita lá, aquele vídeo, na verdade, da reunião ministerial, em que o Bolsonaro estava lá dizendo que não ia esperar ninguém, a família dele, e que esse ministro da Educação disse que tinha que prender todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Logo quando essa fita foi divulgada, o Abraham Van Traub fugiu para os Estados Unidos, porque sabia que ia dar um processo muito grande, e o Bolsonaro emprestou um avião da FAB para ele, porque sabia que em todo o trâmite para o Abraham Van Traub conseguir um voo e tal, iria demorar. Então, para ser depressa, ele pegou e foi para... arrumou um cargo no FMI, se eu não me engano. Ok, Abraham Van Traub. O segundo ministro da Educação de Jair Bolsonaro foi o Abraham Van Traub, que permaneceu à frente da pasta desde 9 de abril de 2019 até 19 de junho de 2020. Abraham Van Traub teria abandonado seu cargo à frente do MEC após receber um convite para ser diretor representante do Brasil no Banco Mundial, em Washington, Estados Unidos. Como isso aqui é primeiro que eu nem sei da onde tá vendo esse site aqui. Ah, pronto. Porque, pô, o cara recebeu um convite e saiu. Não, ele fugiu chutado, velho. Ele não recebeu um convite e desistiu, não.
Sua gestão também foi marcada por diversas polêmicas, cuja última se deu poucos dias antes de deixar o Ministério da Educação, quando chamou os integrantes do STF de, abre aspas, vagabundos. Parafraseando aqui o Abraham Van Traub, abre aspas, eu, por mim, botava todos esses vagabundos na cadeia, começando pelo STF, declarou Van Traub. Abraham Van Traub está sendo investigado pelo STF por um suposto crime de racismo, além de um inquérito sobre fake news. Esse é o nível dos ministros da educação, que o governo Bolsonaro tanto despreza. Se eu não me engano também, esse Van Traub, ele falou que as universidades estão cheias de pés de maconha. Pés de maconha. Só um adendo também para quem gosta de literatura, ele confundiu Franz Kafka com Kafta. É um cara que deve ler muito. Ele é discípulo do Olavo de Carvalho, fez todos os cursos. Tanto é que usa muito esse ad hominem, e em qualquer debate ele sai ofendendo o cara. E também, outra coisa também, porque o Brasil é... O roteirista do Brasil tá insano. O Abraham Van Traub, ele se desvinculou do Bolsonaro, porque ele tentou se candidatar ao governo de São Paulo. E o Bolsonaro não o apadrinhou, né? Apadrinhou o Tarcísio. Aí ele ficou com raivinha e virou a casaca. Aí teve também o Decotelli, Carlos Decotelli. Foi o cara que fez um currículo falso para entrar no MEC. O pessoal não tá preocupado nem em verificar o currículo do cara que os caras tá chamando. Véi, vamos lá. Carlos Decotelli. 13 dias após a saída de Abraham Van Traub, o Jair Bolsonaro anunciou que o professor Carlos Decotelli assumiria o Ministério da Educação, elogiando-o por suas competências publicamente através de suas redes sociais. No entanto, Decotelli teve sua nomeação cancelada após a repercussão de que o professor teria mentido diversas informações em seu currículo. No anúncio feito por Bolsonaro, o presidente destacava as qualificações do nomeado. Abre aspas. Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, né? Doutor pela Universidade de Rosário, Argentina e pós-doutorado pela Universidade de, perdoem aqui a pronúncia, Wuppertal, na Alemanha, disse Bolsonaro em seu Twitter. No entanto, o diretor da Universidade de Rosário, Franco Bartolatti, afirmou que Decotelli não havia concluído seu doutorado na faculdade, dizendo que sua tese havia sido reprovada. A tese de doutorado do Decotelli foi reprovada. É por isso que as universidades só têm esquerdista, porque o cara que é de direita, ele nem passa. Quando chega a fazer um doutorado, tem sua tese de doutorado invalidada. Pô, só tem gente burra. Só tem maconheiro na universidade, segundo o Abraham Van Traub, e mesmo assim os caras estão perdendo vaga para maconheiro, vagabundo sustentado pelos pais. É impressionante como a galera de direita é burra. Vamos lá. Dizendo que ia ser reprovado. No dia 29 de junho, a Universidade de Wuppertal, na Alemanha, informou em nota que o Decotelli não fez pós-doutorado na instituição. O cara bota que fez pós-doutorado em uma universidade na Alemanha, lá na puta que pariu, pra ficar mais difícil o acesso de verificar as informações. Mas esse é o nível. Aí você acha, não é tão ruim assim. Mas vocês estão se esquecendo do último agora, o Milton Ribeiro. Milton Ribeiro é o pastor ungido pelo nosso Senhor. É o mesmo cara que foi pego aí em conversas. Tem várias evidências de que ele estava recebendo propina em barras de ouro. Esses são os pastores aí são a galera da teologia da prosperidade, né? Só eles prosperam, é incrível. Milton Ribeiro. Depois de quase um mês sem um ministro na educação, depois de quase um mês, o cara fica um mês sem ministro da educação. Isso é óbvio que é uma pasta que o governo federal não tá nem aí, tá cagando e andando. Depois de quase um mês, sem o ministro da Educação e de diversas polêmicas em torno dos possíveis candidatos, o professor e pastor da igreja presbiteriana Milton Ribeiro foi nomeado no dia 10/7
pelo presidente da República para assumir o cargo. Estado laico que se dane, né? Pois é. O cara nomear um pastor. É comum, assim, eu não sei se aconteceu com vocês, mas na minha escola a gente rezava o Pai Nosso e o hino do Brasil antes de entrarmos na sala. Eu não acho isso correto, não acho. Porque assim, se fosse inverter os papéis aqui, se fosse um espírita, se fosse um banda, ministro da educação, se fosse cantar alguma música do candomblé nas escolas antes de entrar na sala, você que é cristão, você se sentiria ofendido. Eu não tem que ter essa relação entre Estado e religião, mas é o que a todo custo o Bolsonaro braveja. O seu dilema é um dilema teocrático. O professor, o ministro da educação dele é um pastor. Então, fica claro que é cada vez mais teocrático a situação do Brasil, a política que querem implantar. Vamos lá. Milton Ribeiro é teólogo, advogado e ex-vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O MEC não informou quando será a sua cerimônia de posse. Isso aqui é uma matéria antiga, tanto aqui está aqui, ó, 13/7/2020. Acho que não está a notícia também das propinas em barras de ouro. Eu vou procurar também aqui. O pastor e professor já está envolvido em algumas polêmicas por falas feitas em seu passado. Em 2018, Milton Ribeiro afirmou que as universidades incentivam sexo sem limites por meio de pensamento existencialista. Eu não sabia dessa parte aqui, eu fui pego de surpresa. Milton Ribeiro afirmou que as universidades incentivam sexo sem limites por meio de pensamento existencialista. O que é pensamento existencialista para esse cara? Eu não tô entendendo, velho. Sexo sem limite. Pergunta para a pastora lá, Flor de Lis, o que é sexo sem limites, que eu acho que ela deve saber bem. Eu esqueci até de colocar a minha janelinha aqui. Mas tudo bem. Para vocês que não sabem o que é teocracia é um estado cujas leis e o posicionamento político é embasado em alguma religião. E aqui tem alguns exemplos de alguns estados teocráticos que existem no Oriente Médio. O Afeganistão, aqui. O Afeganistão é um dos exemplos principais da teocracia. O Islã é a religião oficial do país e os principais fundamentos da instituição política do Afeganistão são baseados na lei islâmica. Irã. Em 1979, após uma revolução que derrubou o monarca do Irã, o país passou a ser governado pelo líder religioso Ayatollah Ruhollah Khomeini, que implementou um sistema político no país baseado em crenças islâmicas tradicionais. Hoje, esse papel é ocupado por Ali Khamenei. Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma monarquia teocrática islâmica com um dos governos mais rígidos do mundo. O Alcorão, livro sagrado para o islamismo, serve como a constituição do país. Na Arábia Saudita, qualquer pessoa que seja pega em tentativa de insultar o Islã ou promover qualquer outra fé está sujeito a uma punição bastante severa, incluindo a pena de morte. É isso aqui. Se você for de outra vertente, e a gente sabe que esse papo de perseguição religiosa contra os crentes é uma balela, é um vitimismo. Quem sofre mais perseguição religiosa são pessoas praticantes de uma religião afro. Pode perguntar para eles, qualquer religião afro é vítima de preconceito. Você não pode andar de branco, você não pode... Se você sair de algum culto religioso, o pessoal te olha estranho bastante. Então, quem sofre mais não são eles, os cristãos são a maioria do país, né? Então, é isso.